bate-papo hoje é com a Flávia Nunes, paisagista, professora de paisagismo, atuante do portal colaborativo Papo de Paisagista, já fez bate-papo online, visitas guiadas e tem muitos outros projetos aí em parceria com o portal. Mas hoje ela veio aqui para contar um pouquinho da sua experiência, da sua busca por conhecimento e compartilhar nesse lugar lindo e inspirador que é o Inhotim. Flávia, conta pra gente um pouquinho da sua história. Ai, Cris, obrigada pela introdução. Eu gosto de planta desde pequena e sempre gostei de estudar sobre algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu ganhei um periquito, eu comprei um manual de periquito australiano. Então, quando eu comecei a ter plantas em casa, eu procurava ler sobre elas, só que os livros eram super antigos do meu avô. Até os nomes assim eram muito pesados, tinham nomes até bem estranhos. Então, essa é uma coisa minha, sabe? De sempre procurar pesquisar sobre o assunto. E outras coisas, peixe, então assim, vai além de plantas. Natureza, né? Sempre gostei. E aí eu estava trabalhando na área jurídica, quando eu comecei a me sentir muito mal fisicamente, né? E aí tive um diagnóstico ruim de um médico e aí deu um start. Caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou muito estressada, eu vivia uma vida bem agitada. Então, por indicação da minha tia, Sônia, ela falou, por que você não faz um curso de paisagismo? Aí em 2008 foi quando eu procurei esse conhecimento, né? A buscar um curso para entender melhor aquilo que eu gostava tanto. Que até então eu fazia decoração de eventos. Eu com 15 anos fazia buquê de noiva, eu não sei quem era noiva. Já tinha uma relação. Então assim, quando eu comecei a fazer o curso em 2008, desde lá eu não parei, são 11 anos, 12 anos estudando. Então, eu costumo dizer que hoje, durante as minhas aulas, eu fico pensando nisso, em mim como estudante. Se eu fosse uma aluna minha, o que eu gostaria de ouvir na aula? Ontem eu estava até comentando sobre isso também. Falei assim, que de repente o que traz mais o atrativo para a aula é quando o professor se coloca como um aluno. E eu, como sou aluna até hoje, eu penso muito nisso. Então eu ficava pensando, poxa, quando o meu professor tocava nesse assunto, eu até parava de conversar para prestar mais atenção na aula, e é isso. Então eu sempre gosto de trazer as aulas bem descontraídas, eu acho que quando o assunto é um assunto gostoso, claro que tem aquelas conversas paralelas, meus alunos vão se identificar nesse momento, mas assim, para você trazer a atenção, é você mostrar um lado seu assim de igualdade, você está ali do seu aluno, olha, eu sou aluno até hoje, eu estudo até hoje, e mostrar para ele a importância de estar estudando até hoje. Por mais que eu não seja uma botânica, eu sei que os nomes, as nomenclaturas mudam demais, né? Sim, já são complicados, né? Já são nomes complexos. Então não só isso, a né? Relação, e por que eles muda? se agrupam, Pois sai de um grupo de uma família, vai para outra. Isso é uma coisa que quando eu comecei a estudar, eu pensava assim, eu não vou me embrenhar para esse lado de família que é muito complicado, mas quando você entende a família, você entende o comportamento da planta. E aí você não erra. A chance de errar não é muito menor. Não erra, eu acho que seria muito a gente erra sempre. Até porque a natureza tem as suas complexidades. Verdade. O ambiente, o clima hoje está muito diferente, né? Então a gente não tem mais aquela relação de estação que existia. Então a compreensão do profissional tem que ir muito além. E até o estudo, eu sempre indico algumas bibliografias bem interessantes para a nossa área, mas a vivência é o que vai ditar a regra. Então, às vezes, até na bibliografia fala alguma coisa daquela planta e você, no dia a dia, vê, mas ela está se comportando diferente. E aí você vai entender por que ela está se comportando diferente. Porque quando foi escrito aquele livro, de repente, era uma outra história, entendeu? E a planta é um ser vivo. Eu costumo falar que a planta ela sempre vai tentar sobreviver, não importa a situação que ela esteja. Agora, a gente tem que dar para ela aquilo que há de melhor, para que ela não esteja ali resistindo. Eu estou aqui, eu estou resistindo a esse ambiente, estou suportando e não está feliz, né? Então, a gente tem que procurar uma harmonia com a natureza, o ambiente, a natureza, que aí tudo vai bem. E nesse aspecto desse conhecimento,
Eu já ouvi já tive a oportunidade de te ouvir falando sobre a questão das plantas nativas, né? E que hoje ainda é complexo, parece ser mais complexo porque existe as plantas comerciais, que são mais, a gente consegue planejar, consegue um fornecedor com a planta no porte que precisa para aquele projeto, e tem as plantas nativas, que seriam talvez as que iriam dar uma resposta ainda melhor, mas que ainda não são produzidas em escala, ou talvez nem estudadas, entendidas em como usá-las, né? Trazer para a realidade do paisagismo, seja ele residencial, seja de rua, seja comercial. Conta um pouquinho sobre essa busca que você tem feito. Como é que está tendo sucesso? Você já conseguiu perceber, inclusive, outros profissionais abraçando esse caminho? Eu fico feliz até de você tocar nesse assunto, porque eu acabei de fazer um projeto, o meu primeiro projeto 100% paisagismo nacional, né, nativo. E quando me contrataram, eu pensei, nativo é nativo Brasil, não, é nativo localidade. Local. Então eu só trabalhei no Morro da Urca para um meliponário, e também é outro assunto bem interessante, falar sobre os animais que são polinizadores, né? E as plantas para esses animais também, fazer um jardim específico para tal tipo de animal, acho isso um barato. E aí a gente fez um projeto e depois eu vi a necessidade, né, do próprio cliente, falou, olha, não, tem que ser planta autóctone, planta dessa região. Então eu tive que mergulhar numa pesquisa. Né? Não é um projeto que você faz do dia para a noite. Não, não é. Foi quanto tempo de preparação? Um mês. Dedicada? Só o projeto. Eu fiz parceria com uma amiga, Fabi Santiago, e a gente usou como base de estudo até o Reflora, que é um site, né, de pesquisa do Jardim Botânico do Rio. E aí aquilo ali foi uma base para a gente ver o que ocorria na região. Agora, a gente, claro, esbarrou em várias problemáticas, né? Porque a gente não pode estimular o extrativismo. Então, quando a gente trabalha com planta nativa, muitas delas não tem comercialmente. Então, aí já tem um outro link para falar sobre parceria com fornecedores e produtores. Porque às vezes um produtor deixa de fazer tal planta porque não tem procura. Não tem demanda. Então, se você fala para ele, não, olha, eu gostei muito de saber que tem essa planta e é um perfil para os meus jardins. Pode fazer que eu vou usar. Se comprometer, olha, eu vou usar. Não que você vá obrigatoriamente usar aquela planta no seu próximo projeto, mas o próximo projeto que você achar que vale aquela planta, você já está aquela planta como um coringa, sabe? E quando a gente está fazendo um jardim, que a gente faz uma composição, a gente está fazendo uma interferência grande na paisagem. Então a gente é responsável por aquilo que a gente está usando, que a gente está plantando. A gente está trabalhando próximo a uma mata fechada, uma mata atlântica, uma mata preservada, a gente não pode encher de exótica, sabe? Isso é uma coisa ética minha. Tem profissionais que, adoram exótica. Eu gosto das exóticas. Burle Marx, meu mestre, introduziu várias exóticas que tem tudo a ver com o Brasil, mesmo clima, mesmo comportamento das nossas. Faz super bem. Aqui tem exótica que a gente nem lembra que é exótica, porque a gente está tão acostumada, né? Tá brasileirada. Pois é. Mas assim, eu estou procurando por mim mesmo, assim, valorizar a mata nativa agora do local, depois que eu fui estudar sobre isso, né? Porque é uma riqueza que você traz para aquele lugar, não só de flora, como fauna. Você vai trazer animais que de repente nem visitam mais aquele espaço, porque, nossa, eu chego aqui, cadê aquela planta que eu polinizava? Não, trocaram por tal planta que é de Madagascar. E aí, cadê, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nessa interferência, nesse impacto. Esse jardim ficou pronto, agora vai tomar corpo. Que legal. Daqui a alguns meses ele vai estar bombando de bonito, florescendo. Foi feito todo um estudo também de florescimento durante o ano. E isso foi uma forma de eu aprender mais sobre nativas. Foi bem interessante. E é um projeto interessante, inclusive depois de documentar, você tem esse planejamento? Tenho, uma previsão. Compartilhar. Com certeza. Isso, né? Porque não é um projeto meu. De diferentes regiões fazem esse movimento e a gente consegue, então. E esse meu lado professora, porque eu dou aula desde pequena. Pequena que eu digo assim, uns 15 anos eu era bem pequena. Eu dava aula particular, de inglês e aula de reforço, e é uma coisa que eu gosto de dividir, sabe? Então eu fico pensando nisso, quanto mais eu puder
influenciar pessoas. Olha, vamos usar nativa, vamos usar plantas que atraiam pássaros, vamos usar plantas que atraiam borboletas, abelhas nativas. Então, acho que esse é o meu legado, é estar multiplicando, né, e polinizando as pessoas. Olha, vamos fazer tal coisa, e usando a mata nativa, para mim, vai ser perfeito. Não que agora eu seja uma pessoa que só use planta nativa, porque a gente ainda esbarra. Eu sou paisagista, eu sou profissional, então eu trabalho com o que tem no mercado. Sim. Então é óbvio que trabalhar só com nativa, se eu tivesse um viveiro, né, ia ser mais fácil. Então eu sou muito apegada. Se eu tivesse um viveiro, eu ia colocar nome nas plantas e não, fulaninha não vai, não, fulaninha floresceu agora, minha. Não rola. Flávia, outra coisa, se você tivesse que dar uma dica para os profissionais que estão aí nessa busca de conhecimento e tudo, hoje, por exemplo, nós vamos ter uma experiência aqui no Inhotim. Como você ajuda essas pessoas a despertar o olhar para o que a gente já tem aí hoje, que é uma sala de aula, né? Os parques. Nós estamos no Brasil, a gente não precisa ir muito longe para buscar essa referência, essa biodiversidade enorme. Como você poderia trazer isso para essa relação de visita, de jardim botânico, que é também a sua rotina também, dentro de um espaço que tem uma demonstração muito grande, né? Eu estou aqui em Inhotim esses dias e posso te falar que estou com o celular gravando, fotografando várias situações, porque por mais que a gente veja em revista, veja em livro, veja em site, você olha a planta isolada. Então você está num parque como esse, você está num jardim como esse, é você observar composições. Então eu já vim a Inhotim várias vezes e cada vez que eu venho é um olhar. E o meu olhar de hoje é completamente mais maduro do que o olhar da última vez que eu vim. E espero que a próxima vez seja mais ainda. Então, assim, eu sempre indico, claro, a bibliografia, pesquisas em sites, não um site só, sempre comparar informações de um site e outro. E essa vivência não tem nada mais valiosa, porque meio que numa prática, né, do que você estuda, você ver nos jardins, ver nessas composições. Além disso, eu vou um pouco além, porque eu, como professora, eu gosto de estimular os alunos a saber um pouquinho mais de botânica. Eu não sou bióloga, né? Mas uma das aulas que eu acho, assim, para mim, essencial é uma aula ao herbário do Jardim Botânico. Que você consegue entender um pouco mais de onde vem aquela planta, até esse trabalho dos pesquisadores. Eu acho interessante um vídeo que eles passam falando das expedições. Então, assim, nossa, aquela planta é daquele local super úmido e escuro, e às vezes a gente quer usar aquilo num escritório, com ar-condicionado. Então, assim, é isso, sabe? É saber entender de onde vem aquela planta. E eu acho que o paisagista tem que realmente procurar mais conhecimento. Não são biólogos, botânicos, mas a gente tem que ter um conhecimento básico para saber lidar com a nossa matéria-prima, que são as plantas, né? Não que o paisagismo se resuma só a planta, a gente também tem que ir a museus, ver arte, né? Apreciar coisas bonitas que a gente consegue compor no meio das plantas, materiais e revestimentos, mobiliário, esculturas, né? Então isso eu acho que é muito válido. E eu me achei num grupo de paisagismo com o Raul Cánovas, uma primeira visita temática que eu fui foi ao Solo Sagrado, que é um jardim lindíssimo, e em Guarapiranga, represa de Guarapiranga, é um convite, o jardim é lindíssimo. Então, assim, foi a primeira vez que eu me vi num grupo, acho que era quase 30 pessoas, que era um ônibus grande, que a gente falava a mesma língua, a gente olhava as mesmas coisas. Então, eu com uma pessoa do meu lado, eu reparava uma coisa, ela reparava outra. Eu, nossa, realmente, aquela planta com aquela madeira, com aquela pedra e aquele banco, ou então aquela planta com a outra. Então, assim, é interessante você ter essa troca também com profissionais. Então, eventos, passeios temáticos, palestras, seminários, acho que isso tudo eu indico. Visita técnica. Então, assim, ao longo do ano eu tento organizar minha agenda para que eu, em um ano, participe de quase tudo isso. Exposições. Então, e vem novidade por aí, não vem? Nossa, 2020... Como é que tá o planejamento? Tem muita coisa. Cheio de coisa. Inclusive, o papo já está cheio de compromissos, projetos.
até outubro. Olha, ontem eu estava legal. fazendo um rascunho, até outubro a gente tem evento. E é sempre buscando isso, buscando conhecimento, buscando novo olhar. Você vai em alguns viveiros e consegue compreender melhor a planta porque você conversa com quem está produzindo aquilo, sabe? Uma curiosidade da planta, ela no chão é desse comportamento, se ela subir ela tem outro comportamento. Então, assim, isso é enriquecedor demais, demais. E eu hoje aqui em Inhotim fico, além de reparar nas composições, eu fico pensando já nos fornecedores. Então, por isso que eu estou falando um olhar maduro. Eu fico, nossa, tal pessoa tem essa planta para me fornecer, tal pessoa tem aquela planta. Então, ai, que bacana, dá para fazer um projeto agora, assim, com essas plantas. Não que vai imitar, porque não tem como imitar em Inhotim, mas a inspiração está aqui, né? Exatamente. Isso aqui é inspirador mesmo. Então, é uma aula tá aqui. Eu estou estudando esses dias. Ai, um prazer, né, poder acompanhar essa visita. Fica aí o convite para todos que possam seguir estudando, trocando experiência. A Flávia é super disponível, né? Ela mostra muita coisa no canal dela, nas aulas. Então, um convite para a gente fortalecer esse trabalho, esse conhecimento e levar a verde para muito mais lugares. Obrigada, Flávia. Obrigada, Cris. Vamos passear? Vamos. Até o próximo papo.